Olá, como vai você? Eu vou cada vez melhor. E que dia é hoje? Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Meu nome é Geórgia Fernanda Nardi e sou voluntária do Amor Exigente aqui na cidade de Sumaré, estado de São Paulo. Faço parte da equipe nacional de prevenção do Amor Exigente e da equipe do Amor Exigentinho. Estamos na produção de um material de apoio para você que trabalha com crianças e jovens nas mais diversas esferas, inclusive na esfera educacional. Eu sou licenciada em Pedagogia e em Artes Visuais. A faixa etária para o material a que me proponho é de 10 a 12 anos. Uma faixa etária em que os pequenos jovens não são tão mais crianças, no entanto, estão adentrando na fase ali da adolescência, fase essa cheia de especificidades e que necessita de um olhar todo cuidadoso. Traremos o desenvolvimento dos 12 princípios do amor exigente, adaptado para essa faixa etária. Apresentamos os seguintes enfoques dentro de cada princípio. O princípio e eu, quando o enfoque é mais no indivíduo. O princípio e o outro, quando o enfoque é dado à família. O princípio e a sociedade. Aqui eu quero salientar que sempre o nosso enfoque maior é o eu, porque você trabalha ali diretamente com aquela criança, com esse pequeno jovem, mas os outros enfoques acontecerão também ao longo do trabalho, durante o desenvolvimento desse trabalho. Nós hoje abordaremos o segundo princípio do amor exigente. Os pais também são gente. E aí, como subtítulo, eu trago: eu também sou gente. Os professores também são gente. Este princípio, ele é tido como humanizador, porque nos faz entender que nós não somos super-heróis. E é importante esse entendimento, porque principalmente para essa faixa etária que eu desenvolvo essas atividades. Nessa entrada nesse período da adolescência, uma das características é esse pequeno jovem pensar que ele é invencível, que ele tem todos os poderes. Isso faz parte da idade, mas é importante que façamos uma reflexão acerca do fato de nós sermos gente e pensarmos: o que é ser gente? É o que veremos neste material. O objetivo geral ao trabalhar com esse princípio é levar a criança e o jovem a perceber que ninguém é perfeito e que errar faz parte da natureza humana, condiz
com a nossa existência humana. Nós não somos como o Quarteto Fantástico e tantos outros super-heróis que ilustram as nossas histórias e a tela do cinema. Nós somos de carne e osso. E a nossa existência traz uma certa fragilidade. Os objetivos específicos. Eu pontuei aqui 4 objetivos específicos, embora um possa aparecer com uma maior intensidade ao longo das atividades. Identificar situações de falibilidade humana. Identificar situações que prejudicam a autoestima. Identificar as limitações pessoais. E identificar situações de acertos a partir de erros do passado. Como sempre, eu costumo sugerir para a introdução do princípio, para uma primeira reflexão sobre as ideias essenciais do princípio, a realização de uma dinâmica. E essa dinâmica que eu apresento hoje para vocês é o baú dos pontos fortes e fracos. Para isso, eu estou aqui com um pequeno baú e vou explicar como será o desenvolvimento desta atividade. Os participantes serão dispostos numa roda e cada um ganhará um pedaço de papel e um lápis. Você, que desenvolve esta atividade com o grupo, estará com uma caixa enfeitada como se fosse um baú, ou mesmo, se for fácil a aquisição, um desses baúzinhos de madeira que a gente encontra em casas de artesanato. E aí, em seguida, você explicará para o grupo que cada um deverá escrever no seu pedaço de papel um ponto forte que percebe em si, mas logo abaixo um ponto fraco. Feito isso, cada um dobrará o seu papel e será passado o baú de mão em mão. Cada um abrirá o baú e colocará o seu papel dentro. Depois que todos tiverem colocado os seus papéis com pontos fortes e também pontos fracos, o baú torna a passar de mão em mão. Cada participante deverá tirar de dentro do baú um papel aleatoriamente e deverá dizer para o grupo, após a leitura, o ponto forte e o ponto fraco que ali estiver escrito. E vamos incentivando para que todos partilhem dessa experiência. A ideia com essa dinâmica é que os pequenos jovens percebam e se identifiquem principalmente que há pontos fortes e pontos fracos comuns e que muitas vezes achamos que somos os únicos a ter determinados pontos fracos, o que poderá não ser verdade. Isso reforça o fato de que todos nós somos gente, nós não somos super-heróis. Essa criança, esse pequeno jovem, terá condições de perceber que, muitas vezes,
aquilo que ele percebe como algo que o torna inferior e que abala a sua autoestima, também aparece no próximo. Isso dá um certo conforto. Isso faz com que eles se identifiquem e percebam que não estão sozinhos. A partir dessa dinâmica, que então é utilizada para aquecer as ideias, para promover uma primeira reflexão, nós começaremos a falar sobre as ideias essenciais dentro desse princípio humanizador. Um primeiro deles, um dos pontos, é a cobrança de perfeição. Quando nós somos cobrados excessivamente para sermos perfeitos, ou até mesmo nós nos cobramos, isso traz sentimentos que não são positivos, sentimentos de baixa autoestima, sentimentos de fracassos e de frustrações. Estes 3 sentimentos, eles fazem com que essa criança, esse pequeno jovem, se tornem vulneráveis e são considerados um fator de risco para comportamentos negativos. Essa criança fica suscetível a influências externas que geralmente não são positivas. Então, nós que trabalhamos com estes grupos e principalmente nessa faixa etária, que é uma faixa etária marcada por transição, marcada por perdas, porque vejam, a partir dos 10 anos, quando não antes, há casos e casos diferenciados, a criança vai passar por inúmeras transformações, principalmente no seu próprio corpo. Há um sentimento de perda daquele corpo de criança que agora começa a tomar formato de corpo de adolescente. Isso por si só já deixa a criança mais vulnerável. Então, a ideia excessiva de perfeição, ela tende a ser um fator de risco e nós precisamos trabalhar isso. Com a dinâmica do baú, eles vão perceber que eles não são os únicos a terem pontos fracos, todos nós temos. Uma outra ideia é trabalhar para o desenvolvimento de uma consciência de limites. E esses limites nos libertam de cobranças excessivas. Aqui a gente faz uma reflexão sobre a ideia de limite, que o limite ele beira a questão das nossas necessidades, mas também dos desejos. E que é muito importante saber diferenciar dentro da nossa vida o que pode ser considerado uma necessidade, sem a qual nós não conseguimos lidar e muitas vezes até sobreviver, mas também diferenciar aquilo que é desejo, porque o que é desejo está muito relacionado à parte psicológica, às nossas emoções. E eu volto a dizer, a criança, esse pequeno jovem aí na entrada da adolescência, tem uma instabilidade muito grande com relação a isso. Trabalhar com essas questões, fazê-los refletir sobre essas questões, são pontos que certamente contribuirão para a constituição da identidade do sujeito. Uma identidade pautada
né, por uma estrutura sólida, por uma consciência daquilo que lhe torna um ser humano capaz de errar, mas principalmente capaz de buscar os acertos. Também precisamos, ao longo desta abordagem, refletir e trazer à tona, ajudar na construção de uma ideia, numa compreensão de que, se nós somos humanos e somos falíveis, os outros também o são. E, adquirindo esta ideia, nós entendemos que temos o dever de ajudá-los a encontrar os seus caminhos. Cada um tem que encontrar seu próprio caminho. Cada um deve ser o protagonista da sua própria história. Mas sempre entendendo que, ao longo dessa caminhada, ao longo dessa jornada, nós temos necessidades, mas temos também desejos. E saber dosar tudo isso nos ajuda a melhorar nossa qualidade de vida. O segundo princípio, ele é definido como humanizador. Por quê? Ele aborda as ideias de respeito. Como eu disse anteriormente, se nós falhamos, o outro também pode falhar. Isso nos ajuda a desenvolver um conceito muito importante, que é o de tolerância. A tolerância para com as falhas do próximo. A ideia de valorização, porque nós vamos começar a valorizar os nossos pontos fortes. Cada um tem os seus pontos fortes. Todos eles, somados, contribuem para uma convivência mais saudável, uma convivência mais harmoniosa. Isso nas mais diversas esferas nos quais esse pequeno jovem se encontrará. E também vai reforçar a ideia de autenticidade. Quando reforça a ideia de autenticidade, está contribuindo na constituição saudável desse sujeito. Passando para um outro momento do encontro, é hora de colocar as mãos na massa. Então vejam, nós iniciamos o encontro com o acolhimento, com as perguntas, né, que são realizadas a cada encontro com o grupo. Fizemos uma dinâmica para motivação, para começar a trabalhar com as noções que esse princípio vai apresentar. Realizamos uma breve explanação das ideias essenciais, lembrando que, como são crianças, essas crianças não têm um tempo tão longo, né, de concentração. Essa fase em que eles estão ainda é muito marcada pelo concreto. Então, por isso a importância de atividades práticas. E nessa atividade mãos na massa, então nós precisaremos de também materiais bem simples. Eu costumo sugerir atividades que não demandem grandes recursos, porque aí as atividades poderão ser desenvolvidas em qualquer grupo. Então, os participantes para essa atividade prática vão necessitar de meia folha de sulfite. Então, você orienta a criança, ela recebe uma folha inteira, ela vai dobrar essa folha ao meio, né? Poderão recortar e aí trabalhar, inclusive, a ideia da divisão.
né? Fazendo um link aí com outros saberes, com outros conhecimentos. Ela vai precisar de caneta, né? Caneta ou caneta hidrocor e uma fita crepe ou fita adesiva, tá? Tesoura também para a gente cortar a fita. Então, os participantes receberão metade de uma folha de papel sulfite, um pedacinho de fita crepe. Eles deverão colar, usando a fita crepe, a folha nas costas uns dos outros. Então, vamos supor que eu vou colar aqui nas minhas costas. Então, essa folha vai ficar como se fosse uma etiqueta, tá? Grudada nas costas de cada participante. Em seguida, você deverá colocar uma música instrumental suave, mas uma música alegre. Os participantes serão convidados a escrever na folha que está nas costas dos colegas um elogio sobre os mesmos. Percebam que eles não estarão vendo o que as pessoas estão escrevendo sobre eles. Mas nós vamos fazer um combinado muito forte com o grupo para que a gente coloque um elogio, algo para fazer aquela pessoa se sentir bem e algo que você enxerga nela como um ponto forte. Ao final, terminada a música, cada um deverá retirar a sua folha e ler os elogios que recebeu. Tem coisa melhor do que receber elogios, né? Tem algo que nos acaricia as emoções melhor que elogios. Então, terminada a atividade, os participantes poderão guardar esta folha no seu portfólio ou mesmo poderemos fazer um painel com as características do grupo, as características que marcam esse grupo que vai sendo constituído a cada encontro e que vai se fortalecendo certamente. Terminada a atividade prática, passaremos para o levantamento das metas. Sempre dizemos que as metas são os instrumentos que nos ajudam a ficar cada vez melhor. Lá no início do encontro, a gente não disse? Eu estou cada vez melhor. E a meta, o compromisso com a mudança, é o que nos torna a ficar cada vez melhor. Porque temos que desenvolver o entendimento de que se eu não mudo, nada muda. Eu tenho que ser a mudança que eu desejo ver no mundo. E esses pequenos jovens, nessa faixa etária de 10 a 12 anos, eles estão numa fase em que a gente pode plantar essa semente. É a fase em que nós vamos revolver esse terreno fértil e que, numa fase de que para muitos é a fase do desenvolvimento dos conflitos, acreditamos que também é a fase em que podemos proporcionar grandes e positivas mudanças. Eu costumo sempre lembrar que se o seu grupo for um grupo que ainda está um pouco mais tímido nesse momento do estabelecimento das metas, você que conduz o encontro poderá estabelecer um combinado de traçarem metas coletivas e aos pouquinhos irem se desvencilhando do coletivo e partindo para o terreno do individual, como uma sugestão de meta e atrelando ao princípio que nós trabalhamos com esse encontro. Eu sugiro o que eu farei nessa semana a
até chegar o próximo encontro para tentar superar um dos meus pontos fracos? Vejam, para tentar superar, sempre a gente precisa dar o primeiro passo. Então, cada participante, ou mesmo coletivamente, vai pensar no que poderá ser feito para superar um daqueles pontos fracos. Pontos fracos que às vezes eu pensei lá na hora da dinâmica do baú e eu me identifiquei. Então, o que eu posso fazer? E chegando, enfim, no último momento do encontro com os nossos pequenos jovens, passaremos para a despedida, para o momento final do encontro, com a realização da oração da serenidade. É aquele momento em que nós vamos unir o grupo num mesmo desejo, num mesmo sentimento e numa mesma entrega, onde nós vamos dizer: eu seguro a minha mão na sua e uno o meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir umas das outras, força, fé e alegria. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Que sejamos cada vez melhores.